Bem-vindos de volta aos vídeos de C#, ADO.NET e SQL Server 2008 e algo ficou por dizer relativamente à criação de diagramas. Nós tivemos a ocasião de ver no vídeo anterior então como é que se criava aqui um diagrama para termos uma apresentação visual das relações entre as várias tabelas das nossas bases de dados. E o que acontece é que eu a determinada altura mostrei aqui então a existência desta pasta com as tabelas do sistema. E neste caso nós temos aqui DBO Sys Diagrams, ok? Se eu selecionar aqui as 1000 linhas superiores, neste caso eu não tenho nenhum diagrama aqui registado. Ora, este tipo de tabelas são para ser utilizadas apenas pelo próprio sistema. Nós não devemos fazer qualquer alteração nem tentativa de inserção de dados dentro dela, ok? O que vai acontecer é que quando nós criamos aqui um diagrama, e eu vou aqui voltar a clicar com o botão direito do rato, novo diagrama de base de dados, de bancos de dados, aqui vou adicionar, ok, vou colocar aqui os sócios, colocar aqui as cotas, está tudo muito bonito, muito bem, ok, fantástico. Quando eu vou agora clicar aqui no fechar, ele vai me perguntar se eu quero ou não gravar este diagrama, ok, e eu vou dizer que sim. Se eu disser que não, automaticamente este diagrama vai ser completamente perdido, ok, então eu vou dizer que sim, e ele vai me pedir qual é o nome do diagrama. Eu vou colocar aqui diagrama 1. Okay? Vou aqui clicar em OK e automaticamente o que vai acontecer é o seguinte, reparem, foi colocado aqui o diagrama 1, se eu fizer aqui um duplo clique, automaticamente tenho acesso ao diagrama, okay? No entanto, nas tabelas, se eu agora listar aqui também a listagem das tabelas, reparem o que é que aconteceu, o diagrama automaticamente foi adicionado à tabela como um registro, neste caso à tabela Sys Diagrams, ok? Com o principal ID, diagrama ID, versão e depois uma definição que é um valor extremamente complicado, que não nos interessa sequer estar aqui a tentar decifrar, mas que de certa forma irá conter então as informações necessárias para poder organizar graficamente as relações entre as tabelas, ok? E portanto ficou esta informação por dizer, é apenas uma informação a título de curiosidade, porque isto são sistemas automaticamente geridos pelos mecanismos internos do SQL Server, ok? Portanto fica aqui então esta informação para completar o vídeo anterior e vamos então prosseguir, neste caso aqui através do C#, eu já tive a ocasião de apagar o código, para inserirmos alguns dados nas cotas, ok? E neste caso para inserirmos os dados nas cotas nós vamos utilizar aqui o facto de termos pelo menos um sócio, que é o João, ok? E vamos adicionar, por exemplo, 2 cotas para o João, e depois vamos ver o que é que acontece quando nós apagamos o elemento João, ok? E portanto o resultado será obviamente o esperado. Neste caso eu vou colocar aqui o SQL Connection, ligação, igual a new SQL Connection, a connection string, ok? Vamos utilizar então a estrutura using, ok, ligação, vamos colocar aqui ligação.open e vamos criar o comando é igual a new SQL comando. Depois vamos colocar aqui também comando.ligação connection é igual a ligação, comando.command text é igual a qualquer coisa. Vamos adicionar aqui os parâmetros, neste caso a estrutura de cotas. Vamos aqui ao design, okay? E no design temos o ID cota, ID sócio, quantia e data de pagamento. Portanto, vamos colocar aqui 4 parâmetros, comando.parameters.add new SQL parameter. Vamos aqui já deixar este mecanismo assim criado. Vamos colocar aqui 4. Em primeiro lugar temos aqui o ID cota, que nós vamos definir aqui como sendo um valor de 0, neste caso o ID cota, que não está criado, ok? Vamos criá-lo aqui fora, int ID cota igual a 0, e depois vamos colocar aqui ID sócio. Ora, o ID sócio também não está criado, vamos colocar aqui ID sócio. O ID sócio, esse não irá sofrer alterações, será sempre int ID sócio igual a 0. O ID cota é que terá que ser alterado para que não haja duplicação de chaves. E nesta circunstância aqui agora temos a quantia. Nós vamos adicionar neste caso 10 em primeiro. Ora, cá está, o valor da quantia também não pode ser adicionado, então vamos ter que colocar aqui quantia. Vamos adicionar aqui int quantia igual a 10.
E finalmente a data, atualização, ok, datetime.now. Vamos aqui executar o comando, comando.execute non-query. Ok, vamos verificar se há aqui algum erro. Neste caso falta-nos colocar aqui, ok, ele diz que há aqui um erro na quantia, não é na quantia, é aqui no facto de existir ali espaço a mais, ou neste caso um parêntese a mais. Vamos adicionar aqui então os arrobas. É evidente que eu ainda não defini aqui o texto e portanto estava aqui a criar uma enorme confusão no código. Eu só posso executar o comando depois de definir a query. Neste caso é insert into cotas values. Vamos aqui fazer uma concatenação para facilitar a leitura. id cota, id sócio, quantia e finalmente atualização. Okay? Ora, values tem então os parênteses, okay? E as aspas e fechou. E agora penso que está tudo feito como deve ser. Vamos aqui message box, show dado inserido com sucesso. Vamos executar, ok? Executar, dado inserido com sucesso. Vamos ver se ele foi ou não foi inserido com sucesso. Okay? Vamos aqui às cotas e procurar as 1000 linhas superiores. Cá está, um valor inserido. Cá está a data de pagamento, a quantia, o ID sócio, o ID da cota. E agora, para não estarmos a criar aqui mecanismos complexos que já tivemos a ocasião de ver quando dos vídeos de SQL Server CE, e os mecanismos são exatamente os mesmos, nós poderíamos agora pesquisar na base de dados e tentar saber qual era o ID disponível para as cotas. Nós vamos alterar diretamente aqui a cota para 1 e o valor aqui para 20. Okay? Quantia 20. Vamos executar. O ID sócio vai se manter igual porque temos apenas um sócio dentro da base de dados, mas neste caso vamos até fazer aqui uma experiência. Vamos colocar aqui 1. Okay? E vamos ver se ele permite. Okay? Executar e reparem o que é que vai acontecer. A instrução insert conflituou com uma restrição do foreign key. Isto é, como existe uma relação definida entre as duas tabelas, o que aconteceu é que antes dos dados serem injetados na tabela de cotas, foi feita uma verificação por parte do sistema, no sentido de saber se existe um ID sócio, que neste caso nós estávamos aqui a tentar que fosse o ID sócio igual a 1, e ele foi ver se existe um ID sócio na tabela de sócios. Uma vez que verificou que não existe nenhum sócio cujo ID seja igual a 1, automaticamente gerou este erro por causa da tal integridade referencial. E como existe uma relação sócios-cotas, que nós definimos há alguns vídeos atrás, há aqui um erro de conflito de dados, ok? Então, nestas circunstâncias, nós nunca iremos ter ocasião ou possibilidade de adicionar valores que não tenham uma relação nas tabelas, ok? Então vamos aqui executar novamente e agora tudo vai funcionar normalmente, dado inserido com sucesso. Okay? Vamos verificar agora que se executarmos aqui novamente esta query, vão aparecer duas linhas, ok? Cá está. Ora, o que vai acontecer agora é o seguinte, eu vou eliminar tudo isto, ok? Se calhar vou deixar ficar aqui só apenas o comando, para fazer aqui simplesmente o seguinte, eu posso eliminar aqui os parâmetros, eles não são necessários neste caso ao comando, posso eliminar tudo isto e vou simplesmente fazer o seguinte, vou colocar aqui delete from sócios. Neste caso não seria necessário, uma vez que só temos um, mas podemos colocar aqui a cláusula where id sócio igual a 0. Ok, ora, o que vai acontecer agora na prática é o seguinte, a relação existe, já vimos que ela originou um erro quando tentámos adicionar uma cota com um ID sócio que não era válido. Temos aqui então um elemento apenas, ele vai ser eliminado, temos duas cotas inseridas, ok? Portanto, temos aqui dois valores, okay, nas cotas. O que vai acontecer, obviamente, é que quando eu fizer um delete aos sócios, neste caso, onde o ID sócio é igual a 0, também é o único que existe, o que vai acontecer é que vai haver ou deverá acontecer o apagamento em cadeia. Vamos então executar, ok? Aqui vai dar dado inserido com sucesso, mas na realidade foi dado apagado com sucesso, nós é que não fizemos aqui a alteração, ok? Vamos então verificar o que aconteceu aqui nas nossas bases de dados. Em primeiro lugar, vamos ver o que é que aconteceu aos sócios. Vamos executar aqui. Cá está, o sócio desapareceu.
Vamos executar também aqui a query da tabela cotas e automaticamente as cotas também desapareceram, uma vez que ambas estavam associadas ao sócio cujo ID era igual a 0.